Salmos capítulo 51, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Talvez a sua Bíblia esteja um pouco diferente da minha, mas o Espírito Santo certamente nos conduzirá ao mesmo entendimento. Salmos 51, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Até aqui, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, estamos diante da tua palavra. E agora, Senhor, no mundo espiritual, nós já cancelamos toda tentativa de Satanás de cegar o nosso entendimento a respeito da tua palavra, Senhor. Não, essa palavra não voltará vazia, a tua palavra é viva e eficaz, portanto, toda distração do inimigo, toda preocupação que não vem de ti, Senhor, seja agora expulsa na autoridade do nome de Jesus, e que somente, e tão somente, a voz do Espírito Santo tenha liberdade para ecoar dentro do coração de cada um que me ouve neste momento. Pai, nos colocamos debaixo da tua graça, e ela nos basta. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é Pureza de Coração. Pureza de coração. Bom, você deve concordar comigo que como cristãos nós temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de administrar o nosso próprio coração. E como ele é enganoso. Porque embora você esteja aqui, você é cristão, você é nascido de novo, existem muitas coisas nessa vida. Existem tentações, existem vícios, existem laços de Satanás, existem preocupações, existem as ansiedades da sua, da minha, da nossa alma, existe de fato a palavra de Deus e aquilo que é luz para o nosso caminho, mas às vezes nós nos perdemos um pouco e o nosso coração ele já não bate mais como outrora, ele já não é mais tão consagrado a Deus como outrora, e isso é algo que a gente não percebe de um dia para o outro. Você não percebe, talvez o tanto que o seu coração esfriou de ontem para hoje. Por quê? Porque é muito pouco, é imperceptível. Mas sabe, meus irmãos, a realidade é que se nós buscássemos no nosso coração um registro, talvez, dos últimos meses ou anos, você chegaria a uma conclusão, o meu coração já foi muito mais consagrado a Jesus do que ele é hoje. O meu coração ele já esteve muito mais quente, queimando de amor pelo Senhor do que ele está hoje. E essa é a necessidade nossa hoje, é de realinhar a pureza do nosso coração, é reconsagrar o nosso coração de uma forma completa ao Senhor.
Meus irmãos, isso é uma característica que o próprio Jesus disse que os seus discípulos o fariam. Em Mateus 5:8, Jesus diz: olha, bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Meus irmãos, a palavra bem-aventurado diz sobre alguém que é mais do que feliz. Irmãos, nós temos uma certeza maravilhosa: se o nosso coração for purificado, encontraremos mais da presença do Senhor e teremos mais alegria nessa terra. Mas eu quero falar com você então sobre essa pureza de coração. O que é pureza de coração? A pureza de coração é alguém que, diante de Deus, não traz nada nas mãos. Chega diante de Deus e ele não tem nem mal, nem bem nenhum para poder apresentar. Ele não tem mal nenhum porque ele está vivendo na luz, ele está vivendo em santidade. O sangue de Jesus perdoou os seus pecados. Ele não tem mal nenhum nas suas mãos, mas ele não tem bem nenhum para apresentar a Deus também. Porque ele reconhece que até aquilo de bom que ele tem não é dele. É porque Cristo vive dentro dele. É alguém que é sincero diante de Deus. Se tem algo que poderíamos falar sobre a pureza de coração, é alguém que não está escondendo nada, nem de Deus, nem do seu próximo. Irmãos, nesse sentido, nós precisamos reconsagrar o nosso coração, porque tem muita gente, por exemplo, escondendo uma vida dupla do cônjuge. Tem muita gente escondendo que é cristão em um monte de lugar. Tem um monte de gente que diante de Deus, sabendo que Deus a tudo vê, não reconhece os próprios pecados e joga tudo para debaixo de um tapete. Tudo que acontece de errado, coloca debaixo de um tapete e vive uma dupla personalidade. E nós precisamos entender que a pessoa limpa de coração, ela não tem variação entre as suas motivações e as suas ações. Não existe variação na consciência dele com aquilo que ele crê. Nesse sentido, quantas coisas eu e você nós cremos, mas será que nós vivemos aquilo que nós cremos? Porque se existe alguma dualidade dentro de nós, nós já temos talvez uma resposta de que o nosso coração não está mais tão limpo, nosso coração não está mais tão consagrado a Deus. E em cima dessa temática, permita-me te introduzir rapidamente ao livro de Salmos. Meus irmãos, o livro de Salmos, ele é um dos livros mais enriquecedores, na minha opinião e na maioria de muitos estudiosos das Escrituras. Porque o livro de Salmos, ele é uma combinação, ao mesmo tempo, de uma teologia profunda, de um ensino tão aplicável, tão prático na nossa vida, mas ao mesmo tempo, esse livro, ele é uma série de músicas e canções. Eu não sei você, mas algo que o ser humano gosta é de música. Nós somos movidos por música, talvez. Você só vai na academia ouvindo aquela música que vai te animar. Você só faz aquilo porque tem ali uma música que está colocando você para cima. Meus irmãos, a sabedoria do Espírito Santo é tão tremenda que levou homens a escreverem canções que hoje estão aqui, que por meio de canções do fundo da alma do ser humano, aquilo que nós tanto amamos, a música, saiu um belíssimo livro. Esse livro é um livro onde o ser humano ele não tem bloqueios com Deus. Os salmistas, eles estão conversando com o Senhor e eles não têm barreiras, eles não têm dificuldades de falar com Deus. Onde eles podem ser vulneráveis e falar: Senhor, eu pequei mesmo, Senhor, eu estou aqui, eu estou desesperado. Senhor, por que dá tudo certo para todo mundo, mas para mim não dá certo? É como se, ao entrar nesse livro, nós fôssemos uma pequena mosca que está entrando dentro do quarto desses grandes homens de Deus que estão tendo o seu tempo devocional. E nós estamos vendo ali a canção que sai da alma desses homens e como eles buscavam a Deus. Irmãos, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 sessões ou 5 livros distintos. Dos capítulos 1 ao 41, é o primeiro livro que nós chamamos a primeira coleção de orações do rei Davi. Nesse texto nós estamos no segundo livro, que abrange o capítulo 42 ao 72, que é a segunda coleção de
orações de Davi. Esse salmo, ele é um salmo muito especial em particular. Esse salmo, ele é escrito no momento em que Davi é confrontado pelo seu pecado. Davi, ele era o rei de Israel. Ele foi ungido por Deus, mas em um determinado momento, na época em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no castelo. Ele viu uma moça bonita na varanda. Ele ficou olhando ela tomar banho, virou e perguntou: quem que é essa moça? Viraram e falaram: olha, é Betseba. Davi arranjou um jeito de trazer Betseba para o castelo e cometeu adultério com ela. Mas não só isso. Ele pega e começa a ter uma paixão escondida. Você está vendo como o coração já está deixando de ser puro de Davi? E ele começa a se apaixonar por alguém que ele não era casado. O que Davi faz? Ele manda assassinar o marido de Betseba, Urias, e ele morre na guerra. A partir disso, Davi manipula todo o cenário para que não hajam provas, não haja vestígios. E Davi tinha conseguido esconder tudo muito bem. Ele seguiu um plano que nós vemos lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Ele segue 4 etapas para poder esconder o seu pecado do próximo e de Deus. Ou seja, deixar de ser alguém puro de coração. A primeiro momento, Davi, ele só dá férias para Urias. Depois, Davi, na segunda parte do seu plano, ele dá um banquete para Urias. Na terceira parte do plano, ele vê que não tinha como fazê-los se separarem, ele encomenda a morte de Urias. Em quarto lugar, Davi, ele casa com Betseba porque ele havia engravidado ela. Sabe qual que é interessante? Davi conseguiu esconder de todo mundo, menos de Deus. Vem o profeta Natan nesse momento, e os estudiosos colocam que foi cerca de 1 ano depois. Durante 1 ano, Davi acobertou o seu pecado. Após 1 ano, vem o profeta Natan e ele chega com um enigma, com uma grande parábola. E Davi vira para Natan e fala: olha, esse homem da parábola merece morrer. E Natan diz: Davi, esse homem é você. E é nesse momento que Davi cai em si, ele entende o seu pecado, ele entende que não dá para esconder as coisas do próximo e nem de Deus, que ele escreve esse salmo em que nós estamos. Esse salmo é um salmo de profundo arrependimento, aonde Davi está repurificando o seu coração. Davi está voltando o seu coração que tinha se desviado por 1 ano, a de fato um coração novamente consagrado totalmente ao Senhor. Irmãos, esse salmo, ele é tão belo, que eu não sei se você viu no título dele, diz que ele é para um mestre de música. Isso significa, nesse título que o próprio Davi colocou, que esse salmo, Davi colocou ele como algo público em todo Israel, porque foi um momento de tanta agonia de Davi se arrependendo dos seus pecados, que ele colocou esse salmo como um salmo que seria um memorial para todo Israel. Toda vez que alguém pecasse, eles seguiriam o exemplo de Davi, de como ele repurificou o seu coração e toda a sua provação nesse momento. Irmãos, tem um teólogo chamado Victorius Strigellius, que ele diz que esse salmo é uma joia tão bela, que é o salmo mais bonito de toda a Bíblia. Tão grandioso é a sua doutrina e preciosa, que ele não trocaria nenhuma única vírgula desse salmo. Um outro teólogo, William S. Plumer, diz que esse salmo deveria chamar o guia de todo pecador, porque todos nós, quando lemos esse salmo, não vemos Davi, vemos um espelho a nós mesmos. E vemos como precisamos urgentemente seguir o mesmo passo que Davi tomou. Um outro estudioso, Thomas Chamler, ele diz que esse salmo, ele é o que mais mexe com ele, porque ele vê o conflito de um cristão que tem uma consciência lutando com a sua carnalidade. Irmãos, nesse sentido, eu acho que todos nós, ao ler esse texto, falamos: esse salmo é para mim. Entendendo isso, eu quero reler com você a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me
de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Primeiro ponto sobre uma pureza de coração. Uma gota da misericórdia apaga a multidão dos pecados. Davi chega aqui e ele está completamente consciente dos seus erros, e os erros de Davi não foram pequenos. Nós estamos falando de assassinato, manipulação e adultério. Mas Davi chega diante de Deus e o primeiro estágio que ele passa para poder começar a purificar o seu coração é clamar pela misericórdia de Deus. Preste muita atenção. Davi, ele está clamando pela misericórdia de Deus no singular, a misericórdia. Mas ele trata o seu pecado no plural, as minhas transgressões, as minhas culpas, o meu pecado. Sabe, a primeira coisa que nós como pecadores precisamos entender é que não importa o tamanho dos nossos pecados. Se existe um pecador arrependido aos pés da cruz, clamando pela misericórdia de Deus, uma única gota do sangue de Jesus é suficiente para poder perdoar quaisquer pecados que foram confessados. Irmãos, é tão fenomenal esse texto, que é como se Davi estivesse dizendo: ei, eu tenho uma multidão de pecados, eu tenho transgressões, eu tenho culpas, eu tenho pecados, mas eu clamo pela a misericórdia de Deus. Irmão, os nossos pecados às vezes, eles vão ser como os fios da nossa cabeça, vão ser muito numerosos. Mas a misericórdia de Deus é como as estrelas dos céus, muito mais incontáveis do que os fios de cabelos da nossa cabeça. O que eu estou dizendo não é que você deve ter uma vida no pecado. O que eu estou dizendo é: não caia no erro de achar que os seus pecados são mais poderosos do que uma única gota do sangue de Jesus Cristo é suficiente. E sabe qual que é o problema? É importante eu falar isso daqui porque você já sabe, mas o óbvio precisa ser dito. Porque quando nós pecamos, sejamos sinceros, a gente faz exatamente o contrário de Davi. Ao invés de clamar pela misericórdia de Deus, nós queremos sair correndo para longe de Deus. Falar assim: não, eu vacilei, vou deixar esse negócio de igreja, de ser crente, de ir em culto, de ler a Bíblia, de orar, de célula e ir em GC, eu vou deixar isso aí para lá. Eu estou vacilando toda hora. Não, meu irmão, é justamente o contrário. Quanto mais você está pecando, mais da gota do sangue de Jesus você está precisando. Ao invés de ir para longe, vem para perto. Porque é só uma gotinha, é só Deus pingar uma gotinha, que você está purificado de todos os seus pecados. O autor aos Hebreus, ele é muito pontual quando ele diz que naqueles dias, falando sobre a aliança que Cristo faz conosco, aqui no dia que se chama hoje, Deus se esquece dos nossos pecados. Irmão, deixa eu te falar algo. Sabe aquele pecado que você já cometeu no passado? Que você já se arrependeu, você já confessou? Sabe qual que é a realidade? Você lembra disso, mas Deus não lembra mais. Deus afogou isso no oceano da graça. Deus afogou os nossos pecados no potente e poderoso sangue de Jesus Cristo. Deus pegou as nossas culpas e encravou elas na cruz do Calvário, irmãos. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, basta se aproximar desse Deus. Como diz o autor de Hebreus no capítulo 4, aproximemos do trono da graça para encontrar misericórdia. Irmãos, o trono da graça está livre. Não importa aquilo que você fez essa semana, Cristo é suficiente. Se você se arrepender, Cristo te perdoará, Cristo te transformará. Então pare de ser juiz de você mesmo. Confie que ao mesmo tempo, a mesma palavra que diz que isso é pecado, é a mesma palavra que diz: você está perdoado e purificado. Se confessarmos os nossos pecados, 1 de João, capítulo 1, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda impureza. Meus irmãos, essa é a realidade mais maravilhosa que o ser humano podia encontrar. Deus tem uma gotinha para uma multidão de pecados e é suficiente. Mas veja comigo o versículo 3 até o versículo 5,
que diz o seguinte: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Segundo ponto, reconheça o pecado sem usar desculpas. Davi, ele parte para o segundo estágio da purificação do seu coração. Ele vem diante de Deus e ele diz: Senhor, os teus decretos são justos. Permita-me trazer uma licença poética aqui para dizer o que Davi está dizendo. Davi está dizendo: Senhor, eu errei mesmo. A tua palavra diz que adultério é pecado e eu pequei. A tua palavra diz que manipulação é errado, é pecado, então eu pequei. A tua palavra está dizendo que assassinato é pecado, então eu pequei. E Senhor, os teus decretos são justos. E se os seus decretos são justos, eu não tenho justificativas para o meu erro. Irmãos, sabe qual que é a realidade? É que um dos passos mais importantes para a restauração de Deus na sua vida, relacionado a esse pecado, é, sabe o quê? Abrir mão do leque de desculpas que você tem usado. Irmãos, não existe restauração de Deus enquanto não houver abandono das desculpas. Nós podemos falar: Senhor, mas a culpa é do meu cônjuge que faz isso aí, a culpa não é minha. A gente pode falar: Senhor, a culpa é das pessoas lá do meu trabalho, não tem como. Aí nós podemos falar: Senhor, é difícil ficar sozinho em casa e aí aparece o telefone lá depois e eu estou sozinho no celular. Não tem como. Irmão, enquanto a gente ficar com desculpinha, Deus não pode tocar naquilo que nós não entregamos. Nós precisamos reconhecer sem justificativas. Se apresenta diante de Deus e deixa as armas na mesa. Fala assim: Senhor, eu estou errado e ponto final. E não tem vírgula. Não tem eu estou errado, mas o fulano. Não. Eu estou errado, ponto. Davi podia ter falado: Senhor, eu pequei, mas também uma mulher tomando banho na sacada do meu palácio aí. Está de brincadeira, né, Deus? Não. Davi, ele reconhece plenamente o seu pecado, falando: Deus, é culpa minha. Eu escolhi fazer isso. Irmãos, a gente precisa se apresentar igual o filho pródigo, que chegou diante do pai e falou: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Só que quando nós reconhecemos, é aí que vem a beleza, porque aí começa a cura de Deus. O mundo, ele vai fazer justamente o caminho contrário com você. Sabe por que as pessoas não querem o evangelho? Não querem vir na igreja, não querem ouvir a palavra de Deus? É porque antes de Deus curar alguém, Ele tem que ferir. Antes de Deus restaurar a vida de uma pessoa, a pessoa vai ter que reconhecer: Senhor, eu estou em pecado, eu estou errado, eu não tenho desculpa esfarrapada nenhuma para usar para a minha vida cheia de imundícia. Irmãos, mas quando nós reconhecemos, aí entra um Deus restaurador, um Deus que tem prazer em nos curar, porque nós estamos declarando guerra contra o pecado. O problema é que tem muita gente aceitando o discursinho do mundo. Não, você é alguém perfeito, você é alguém que não tem defeito. Se você não precisa disso, ouvir uma mensagem que um pastor, um pregador te confronte. Não, você só precisa ouvir que Deus te ama. Deus é amor, Deus é amor. Não, isso não é o amor de Deus. Isso é o amor a si mesmo. Falar que Deus te ama e não tem nada para poder te confrontar. Deus, Ele te ama tanto que Ele fala assim: olha, venha como você está, mas aí eu vou te transformando no caminho à medida de quem eu sou. Irmãos, não, basta a mim e a você acessar esse amor de Deus. Basta a mim e a você concordar com isso, de que, Senhor, chega de desculpas. A partir de hoje, eu vou abrir mão da minha consciência cauterizada, do leque de desculpas que eu tenho, das justificativas infindáveis. Não, Senhor, eu estou errado e ponto final. Basta a mim e a você reconhecer. Se não quiser também, a gente continua nisso aí para o resto da vida. Mas vê comigo o versículo 6, que diz o seguinte: sei que desejas a verdade no íntimo,
e no coração me ensinas a sabedoria. Terceiro ponto, peça a mudança daquilo que ninguém vê. Terceiro estágio aqui, Davi, ele fala algo fenomenal. Davi tem um entendimento, no nosso terceiro ponto, de que ele precisava de uma transformação, não naquilo que os outros estavam vendo, mas Davi está dizendo: Senhor, me transforma no interior. Senhor, o Senhor não está querendo boas performances de mim, o Senhor está querendo um coração que tem uma motivação pura. O Senhor não quer saber, por exemplo, se eu estou dando algo para alguém, uma cesta básica para alguém. Não, o Senhor não está limitado só nessa ação exterior. O Senhor vai muito mais profundo, vai na intenção do meu coração em dar essa cesta básica. Deus, ele tem prazer na fidelidade que vem do íntimo, de um coração que só você e Deus veem. E ele ensina a sabedoria nesse lugar da intenção, da motivação, daquilo que é íntimo dentro de mim e de você. Irmãos, e aqui eu quero fazer uma distinção. É isso que separa Davi de Saul, por exemplo. Já parou para poder pensar que os pecados de Davi foram 1000 vezes piores do que os de Saul? Eu vou começar a citar aqui. Eu quero construir um raciocínio com você. Eu peço a sua atenção durante um momento. Irmãos, Davi cometeu 3 pecados: adultério, homicídio e manipulação. Mas Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, e Jesus é filho de Davi. Agora vamos para Saul. Saul cometeu 2 pecados na Bíblia. O primeiro deles é que Saul apresentou os sacrifícios de Deus um pouquinho adiantado. Um pecado praticamente bobo, que a maioria de nós iríamos rir dele. O segundo pecado de Saul é que, na guerra contra os amalequitas, Saul não exterminou todo aquele povo igual Deus tinha ordenado. Ele matou a maioria, mas Saul não matou todos, poupou um ou outro. Ele tinha praticamente obedecido. Mas essa Bíblia que nós estamos lendo chama de Saul, que é o homem rejeitado por Deus. Mas essa conta não está batendo. Davi cometeu coisas muito piores, e Saul coisas muito mais leves. Mas sabe qual que é a diferença de um para o outro? É o arrependimento no íntimo. Se a gente voltasse lá em 1 Samuel capítulo 15, quando Saul peca pela segunda vez, tem um paralelo muito grande entre Davi e Saul. Assim como Natã veio a Davi e confrontou o pecado, o profeta Samuel chega a Saul e confronta o pecado. E aí Saul vira e fala: pequei. Mesma coisa que Davi fez. Só que aí Saul entrega qualquer motivação no íntimo dele. Ele vira e fala assim: pequei, Samuel. Agora volta lá comigo e me honra diante das autoridades de Israel. Irmão, você está entendendo que o arrependimento de Saul, ele estava baseado só em não colher as consequências do seu pecado e não em corrigir seu coração para agradar a Deus? Agora Davi, nesse texto, ele está falando assim: Senhor, eu não estou querendo mudar para eu continuar o rei de Israel. Eu não estou querendo me arrepender para continuar no trono. Não, Deus, eu quero que o Senhor mude o meu coração, no íntimo, onde ninguém vê, porque eu sei que o Senhor tem prazer nisso. Irmãos, em outras palavras, quando que a gente vai parar de viver um arrependimento só assim? Ai, pequei, nossa, eu preciso me arrepender, porque senão Deus vai tirar um monte de dinheiro da minha conta, vai enviar um monte de desgraça, minha vida vai acabar. Não, irmão, não é isso não. Não é isso que agrada a Deus. Esse é o arrependimento de Saul. E tem muita gente tendo arrependimento de Saul, falando assim: não, eu vou me arrepender porque senão o pastor descobre, aí eu não quero ter que confessar para ele. Não, eu vou me arrepender porque senão vai vir alguns problemas na minha vida. Não, eu vou me arrepender porque senão eu vou virar alvo de escândalo na igreja. Não, irmão, a gente tem que se arrepender, porque o nosso coração não é mais consagrado a Deus. E Deus só quer uma coisa: prazer na fidelidade do nosso coração. Ele poder olhar para o nosso coração e não ter uma manchinha, irmão. E ninguém vai te dar recompensa por isso. Ninguém vê o seu coração. É só você e Deus. É só a motivação interior. Irmão, a gente precisa aprender a deixar de ser hipócrita. Porque o hipócrita, ele fala assim: Senhor, me lava, eu me arrependo. Mas ele fala assim: Senhor, lava as minhas vestes. Mas as vestes todo mundo vê.
As vestes são coisas que todo mundo vê. Agora, quem é puro de coração fala assim: não, Senhor, não lava só o exterior, não. Lava o meu interior, onde ninguém está vendo. Me lava para eu chegar em casa depois do culto e eu viver em santidade. Porque ser crente no culto é muito fácil. Ser crente numa célula é muito fácil. Quero ver chegando em casa com a família lá. Quero ver chegando no trabalho, onde não tem ninguém lá que sabe que você é crente. É no lugar íntimo. É no coração, é nos pensamentos que você tem durante o dia. A gente precisa parar de pedir Deus para lavar eu e você só daquilo que está aparente para os outros e lavar aquilo que está escondido, porque é nisso que Deus tem prazer e Deus está do seu lado, meu irmão. Se você falar: Senhor, eu quero a limpeza do meu coração só para te agradar, irmão, o texto bíblico me garante que o Espírito Santo vai agir no meu, no seu, no nosso coração. Mas eu quero ir ao nosso quarto ponto, versículo 7 até o versículo de número 12, que diz o seguinte: versículo 7, perdão. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quarto ponto, um relacionamento de limpeza diária, alegria da salvação e restauração à obediência. Meus irmãos, permita-me tratar algumas coisas com você nesse ponto. Davi vai falar sobre um relacionamento íntimo com Deus e ele traz os desdobramentos disso, e eu quero inclusive reler esses versículos para poder reorganizar melhor esse ponto com você. A primeira coisa que nós vemos no versículo 11 é um relacionamento com Deus. Eu quero falar sobre isso nesse momento. Versículo 11 diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava sobre ninguém. Ele era sempre em movimento de alguém que era ungido por Deus até outra pessoa, e ele não habitava porque Jesus ainda não tinha vindo. Portanto, Davi, ele experimentava a presença do Espírito, mas não como uma moradia eterna, mas como algo que poderia sair a qualquer momento, caso o coração dele se desviasse. Hoje em dia, não é assim que funciona tanto a questão do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, quando recebemos a Jesus, ele se torna moradia dentro de mim e de você. E Paulo diz que ele é o penhor, a garantia da salvação que nós temos. Mas a mesma Bíblia, no Novo Testamento, diz claramente que é possível, embora o Espírito Santo habite dentro de nós apagarmos o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Paulo também diz em Efésios 4, versículo 30, para não entristecermos o Espírito da promessa, a qual fomos selados para o dia da redenção. Ou seja, é possível termos o Espírito Santo como moradia dentro de nós, mas o nosso relacionamento com Ele estar decadente, e talvez estarmos à beira do abandono da fé, de nós nos desviarmos e apostatarmos da fé. Irmão, quão pesado é isso? Eu não sei você, mas só de pensar na possibilidade de um dia, no nome de Jesus, isso nunca vai acontecer, mas pense durante um segundo comigo, na possibilidade de você desviar, você perder a caminhada. Não é desesperador? Pois é isso que Davi está pensando. Ele está falando: Senhor, que eu perca tudo, que eu perca a monarquia, que eu perca o trono,
que eu perca Betseba, que eu perca tudo aquilo que eu construí, minhas riquezas, mas que eu não perca um relacionamento eterno e íntimo contigo. Que eu não perca isso. Meus irmãos, a nossa pureza de coração vai partir desse princípio, de entendermos que a presença de Deus é o bem mais precioso que nós temos. E que o pecado, a pior coisa do pecado, não é as consequências que Deus pode trazer na sua vida. É a consequência de que cada pecado que você comete, você vai se esfriando um pouquinho mais um pouquinho. Você vai esfriando mais e mais. Seu coração vai se endurecendo, a mente vai cauterizando, você vai se acostumando, e você vê de meses ou anos para trás, você fala: que tipo de crente que eu sou hoje? Porque eu já fui um crente muito melhor antes. Foi o pecado, pouquinho a pouquinho, roubando o seu relacionamento com Deus. Irmão, não deixe isso morrer. Esse é o seu bem mais precioso. Mas eu quero, em cima disso, falar sobre os desdobramentos desse relacionamento diário que nós temos que ter com Deus, que Davi está apresentando. Versículo 7 diz assim: purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Quero tratar agora sobre um relacionamento com Deus que gera uma limpeza diária. Irmãos, aqui, Davi, ele tem a clara percepção nesse texto de quão sujo ele está pelos seus pecados. No versículo 3, ele diz que ele consegue ver os seus pecados diante dele. O pecado está sujando os seus olhos. No versículo 6, ele diz que os pecados dele estão afetando seus ouvidos e seus ossos, sua mente, perdão. No versículo 8 ele diz de seus ouvidos e seus ossos. No versículo 10 ele diz que o pecado está afetando seu coração e seu espírito. No versículo 14 o pecado está afetando as suas mãos. E nos versículos 13 a 15 está afetando os seus lábios. E no meio desse cenário, Davi faz uma declaração: Senhor, eu quero a tua presença. E sabe o que a tua presença vai fazer comigo? O Senhor vai me lavar com isopo. Permita-me te explicar sobre isso. Na lei cerimonial de Moisés, haviam leis de purificação, que simbolizam a purificação do nosso pecado, em que leprosos e pessoas que haviam tocado em mortos chegavam diante de um sacerdote. O sacerdote chegava com uma planta chamada isopo, que era um galho, um pequeno ramo. Ele embanhava essa planta no sangue de um animal de sacrifício, de um cordeiro, e aspergia sobre a pessoa, e a pessoa estava pura. E toda vez que, caso acontecesse, o leproso voltasse, o sacerdote vinha de novo e aspergia o sangue. Aquela pessoa tocava em outro morto, tinha mais sangue para ele. O que Davi está dizendo é que existe um sangue diário para mim e para você, que nos lava todo dia. É o sangue de Jesus Cristo, no lugar diário do nosso devocional. Quando nós buscamos a Deus diariamente, existe uma porção do sangue do Filho de Deus para nos purificar. Aquilo que Davi fala, essa palavra hebraica, lavar, eu chamo a sua atenção para ela, porque em hebraico temos duas palavras que falam de lavar, dessa ação de lavar. A primeira fala de lavar um copo ou uma louça, é como pegar um objeto e mergulhar ele na água. Mas não é isso que Davi está utilizando, é a segunda palavra, que é quando se pegava algo, uma vestimenta suja, colocava ela em uma vara e estendia ela, e para tirar a sujeira, que era tanta sujeira, encharcava aquele lugar de água, ia batendo no pano, e aí a sujeira ia saindo, seja pela água, seja pelo bater no pano, mas aquilo de fato ia sair. Aquilo que Davi está trazendo é que não importa o processo, no nosso relacionamento com Deus, irmão, seja pela água, seja pelas batidas de Deus, se estamos num relacionamento diário com Deus, a sujeira vai sair. Deus vai tirar a sujeira, irmão. Você está lá lendo a sua Bíblia,
pode ser pela água, pode ser batendo com a vara, a sujeira vai sair. Eu estou aqui pregando esse sermão, você não está nem percebendo, mas a sujeirinha do seu coração está saindo. E pouco a pouco, meu irmão, pode parecer que a forma de Deus trabalhar com a gente é muito de pouquinho em pouquinho, é muito devagar. Mas se você está em Cristo Jesus, irmão, você tem a certeza que você está no processo certo. Ele está aspergindo sangue, Ele está usando todo o processo para que o pecado saia de você. E a realidade, irmãos, é que sobre relacionamento com Deus, ou o nosso pecado nos afasta do nosso relacionamento com Deus, ou o nosso relacionamento com Deus nos afasta do nosso pecado. É um ou outro. E se estamos no relacionamento com Deus, irmão, você pode estar sem força. Você falar, Jesus, eu não sei como eu vou fazer, mas se você persistir no relacionamento, Ele é fiel e justo para deixar você preparado para o grande dia, para nos apresentar como noiva, santa, imaculada, irrepreensível, para o noivo, o Rei Jesus. Eu quero... E com você, aqui nós já estamos caminhando para a nossa conclusão. O versículo 8 e o versículo 12 diz o seguinte: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 12: devolve-me a alegria da tua salvação. Um relacionamento que devolve a alegria da salvação. Irmãos, Davi não está dizendo, eu perdi minha salvação. Davi está dizendo, eu perdi a alegria da salvação. Irmão, tem como você ser salvo e estar aqui, e você está triste espiritualmente. Sabe por quê? Porque você não consegue ter a comunhão com o Espírito Santo, porque os pecados têm separado você do seu relacionamento com Deus. Mas aqui a palavra está dizendo, você está nessa situação, clame, Senhor, me afasta do meu pecado, eu quero voltar a sentir aquele amor que me incendiava, e eu falava, o mundo pode cair ao meu redor, mas eu tenho o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e vai dar tudo certo. Lembra desse amor, dessa alegria? Ela está disponível, não é algo distante, não é uma realidade utópica, é uma realidade espiritual. Basta seguirmos esse processo de limpeza do nosso coração. Basta um arrependimento verdadeiro em um relacionamento em Jesus. E o versículo 12, o resto dele diz assim: e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ainda nesse ponto, a última parte desse ponto é restauração à obediência por meio de um relacionamento com Deus. Irmãos, preste muita atenção. Davi acabou de cair em todos os piores pecados que alguém podia cair. E Davi está se arrependendo. E sabe o que Davi está orando? Pasme. Ele não está falando, Senhor, eu prometo que eu não faço mais. Ele está falando assim, Senhor, me sustenta para não fazer de novo. Porque se depender de mim, Senhor, eu já desisti de vencer o pecado na força do meu braço. Eu sei que dependendo de mim, daqui a 5 minutos eu vou cair de novo. Mas Senhor, o Senhor tem que me sustentar para que eu viva obediente. Irmão, tem um teólogo, Thomas Alexander, que ele comentando essa parte do texto, ele faz a ilustração fenomenal. Ele diz que Deus é um pai, e Davi está como uma criança, um recém-nascido, que está aprendendo a andar. E aí o pai, geralmente, ele tem a mania de estar com o filho, e o filho quer ficar pulando de lugar alto, e o filho, se continuar assim, ele vai se machucar. Aí o pai pega o filho e deixa ele cair de um lugar que ele vai machucar um pouco, mas não vai machucar tanto. É isso que está acontecendo nesse texto. Deus deixou Davi cair. Aí Davi machucou o pé e falou, olha, agora eu aprendi que eu não posso mais confiar em mim mesmo. Irmão, deixa eu te falar. Eu vou te falar a coisa mais assustadora, mas mais libertadora que eu podia te falar nesse sermão. Quem gera o fruto do Espírito é o Espírito. Se depender da minha e da força de seu braço, nós não vamos conseguir. Quantas vezes eu e você já não prometemos que não íamos fazer de novo e fizemos. Mas irmão, na hora que a gente fala assim, Espírito Santo, eu não tenho capacidade de vencer a minha carne. Dependendo de mim, eu vou fazer de novo daqui a 5 minutos. Mas Espírito Santo, agora está contigo, não está mais comigo. É nesse momento que nós vencemos a nossa carne. Porque a gente não dá conta mesmo. É só o Espírito que pode gerar o fruto do Espírito. É só quando abrimos mão de lutar contra o pecado na nossa força, que o Espírito Santo entra com a força dele.
E nós vamos encerrar aqui, eu quero ler o versículo 10 e nós vamos encerrar. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Quinto e último ponto, vamos encerrar aqui. Deus quer recriar o seu coração. O problema de Davi não era Batseba, o problema de Davi não era a mulher que ele viu, o problema de Davi era o seu coração corrompido e pecaminoso. Mas sabe o que é curioso aqui? Em hebraico, a expressão utilizada para criar é o verbo bará, que fala de criar a partir do nada. É esse verbo que está em Gênesis 1:1, que diz que Deus criou os céus e a terra, criou do absoluto nada. Davi está dizendo que Deus ia fazer um milagre. Deus ia pegar o nosso coração, que é corrompido pelo pecado, e Ele ia recriar ele a partir do nada. Meus irmãos, sabe quem que fez isso? Jesus, ele estava conversando com Nicodemos em João capítulo 3, e Jesus diz: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo que quem crê nele, Ele dará um coração recriado. E o apóstolo Paulo pega essa parte, ele reinterpreta ela em 2 Coríntios 5, dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Ei, meu irmão, Jesus quer te dar um novo coração. Ele está criando um novo coração a partir do nada. Um coração que está capacitado a obedecer à voz do Espírito Santo. Um coração que terá relacionamento com Deus. Um coração que viverá a vontade de Deus e não ferirá mais a palavra de Deus. E só tem um jeito de fazer isso: é nascendo do Espírito, é confessando: Senhor Jesus, eu estava afastado, mas agora eu te aceito. Eu preciso de um novo coração.